o que é a teologia da libertação e em que consiste. Então, há um documento da Congregação da Doutrina da Fé de 1983, já me esqueci, assinado pelo cardeal Ratzinger, então secretário prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, que no fundo faz uma espécie de análise do que é a teologia da libertação e, digamos assim, tira as coisas boas e aponta as coisas más. Basicamente, o que é? É uma leitura marxista do Evangelho, ou seja, as categorias marxistas são tipicamente capitalista, operário, opressor, oprimido. E então esta dialética, o opressor, oprimido, é a chave de leitura da história da salvação. E, portanto, é tudo interpretado em chave opressor-oprimido. Por isso é que na teologia da libertação eles gostam muito da história da libertação do Egito. O faraó que oprimia Israel e os Israel, coitadinhos, tinham que fazer tijolos e eram escravos. Basicamente, o problema é, primeiro, ver a existência humana como uma relação, a relação com o próximo é uma relação conflitual para o marxismo. Isto não é incompatível com o cristianismo. As pessoas não se dividem em opressores e oprimidos. Isso é um reducionismo. E a luta de classes não é, quer dizer, esta é a ideia de que estamos sempre uns a tentar impor os seus interesses e os outros, é uma ideia conflitual da existência humana. Tensa, não tem que ser assim, Deus não criou assim e no fundo não responde à realidade. Não quer dizer que não haja opressores e oprimidos, não haja injustiças, para eles a virtude, a única virtude para a teologia da libertação é a virtude da justiça, não há outra, é tudo uma questão de justiça, justiça social. Os cristãos, os católicos não são contra a justiça, mas há muitas outras virtudes. Há a coragem, há a humildade, há a fé, é por aí afora. Portanto, ler a história só na chave da justiça é empobrecer a realidade. Depois, e portanto eles centram-se muito na questão do pobre, mas fazem muito, a teologia da libertação acaba por de esquecer a dimensão celeste da vida cristã. Ou seja, eles querem justiça social agora, querem salvar o pobre agora, como se tivéssemos que construir um céu na terra. Não existe céu. Se nós formos ver os teólogos da teologia da libertação, a libertação é na história. Não é uma libertação depois da morte. Portanto, eles estão um pouco interessados daquilo que nós chamávamos os novíssimos, céu, inferno, juízo. Não quero saber disso. O que interessa é ter de comer hoje à noite. Portanto, isto, segundo, isto depois é difícil de demonstrar, mas segundo alguns historiadores e algumas, como é que eu ia te explicar, alguns em inglês é whistleblower, alguns bufos, não sei como é que se diz, algumas pessoas que conheciam as coisas por dentro e denunciaram. Isto foi uma invenção do próprio KGB, que chegou a uma fase em que quis, digamos assim, conquistar a Igreja, em que mudou de estratégia, sobretudo na América da Latina, onde isto tudo começou, né? O famoso Gustavo Guterres, o Leonardo Boff, se vocês quiserem podem ler isso tudo, mas a ideia deles foi, em vez de nós, Marx dizia, a religião é o ópio do povo, como vocês todos sabem, não é? Por isso é que o marxismo era profundamente antirreligioso. Mas chegaram a uma fase em que disseram, não, em vez de nós andarmos a amarrar contra as igrejas, contra a religião, eles perceberam que matar os crentes e os bispos dava mais força às igrejas.
Então, vamos mudar de estratégia. Em vez de matar os bispos, ou prender os bispos e fazê-los morrer à fome, vamos envenenar os cristãos. Vamos arranjar um evangelho B deformado e no fundo, pô-los a trabalhar para nós. Eles vão trabalhar para a causa da revolução. E, portanto, segundo alguns especialistas, eu pus alguns vídeos sobre isto na internet, foi o KGB que formou os primeiros, digamos assim, teólogos da libertação da América Latina. Depois houve umas ordens religiosas que tiveram mais papel que outras. Enfim, tudo isso é história, quem quiser aprofundar. Mas, basicamente, eu conheço um bocado, o Brasil tem bastante. No fundo, como é que se nota na prática? Nota-se que quando vamos rezar, por exemplo, oração universal, num ambiente de teologia de libertação. Senhor, ajudai que os pobres tenham que comer hoje. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, ajudai que os opressores se convertam. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, ajudai-nos. Quer dizer, é sempre esta chave de leitura, não é? O que é uma oração normal? A gente também pode pedir isto, dar de comer aos pobres, sim, mas pedimos, Senhor, dai-nos a graça de convertermos do pecado e de te amarmos com todo o coração. Ouvi-nos, Senhor. Isso é uma oração mais católica, não é? Porque a outra é tudo horizontal, é tudo uma questão de justiça social. No fundo é instrumentalizar o Evangelho para a causa do que Marx chama a revolução, não é? Um conceito mais abrangente que teologia da libertação é o conceito de marxismo cultural. Também já pus muitos vídeos no meu Telegram, vale a pena ver, e isso sim contaminou toda a sociedade ocidental, não é? Basicamente, os autores mais clássicos do marxismo diziam que a revolução, para destruir esta opressão entre capitalistas e proletário, é preciso pancada. Foi pancada, revolução, não é? Sangrenta, é preciso armas. Não é? E depois, o que é que aconteceu? Chegaram à China ou chegaram à Rússia, fizeram a revolução com armas e as pessoas, os camponeses e os oprimidos, continuavam a pensar como antigamente. Não é? E, portanto, num segundo momento, surgem variantes do marxismo original que no fundo dizem a verdadeira revolução não se faz com tiros, nem com espadas. Faz através da cultura. Primeiro é preciso mudar a maneira das pessoas pensarem. E depois a revolução acontece, é consequência disso. Não serve de nada matar o rei ou matar o czar, porque a mentalidade das pessoas continua a ser exatamente a mesma que era antes. Não é? E eles, no fundo, a não quererem mudar as relações sociais, não é? Etc. Pronto, e então isto, infelizmente, contaminou o nosso mundo todo. E isto é o que está por trás de 1001 coisas que nós ouvimos na televisão todos os dias. Não é? Porque, no fundo, é sempre a dialética opressor-oprimido aplicada a todos os âmbitos da existência. Sei lá, a causa de defesa dos direitos das mulheres, feminismo, é sempre os homens são opressores, as mulheres são oprimidas. A causa dos LGBT, os heterossexuais são opressores e os outros são oprimidos. A causa da natureza, a humanidade é opressora e o planeta Terra é oprimido. É sempre, como diziam, farinha do mesmo saco. É a mesma coisa aplicada a várias realidades. E isto, infelizmente, é o que domina a cultura contemporânea. As pessoas não dão conta. Nós estamos dentro da água deste aquário. O peixe não vê a água. O peixe não vê a água, mas está dentro dela. Portanto, todos nós somos um bocadinho... E, portanto, a grande cruzada, se vocês quiserem, é esta cruzada cultural. Ajudar as pessoas a perceber, a voltar a pensar de uma maneira mais verdadeira e um bocadinho crítica. O que me estão a vender, se calhar, é a banha da cobra. Né? Mas como nós já nos habituámos, engole. E depois o problema é que os mídias
não há tréguas. É todos os dias a mesma cassete. É melhor que o PCP. É a mesma cassete. Pimba e pimba. Amanhã, outra vez. Está na telenovela. Está nas músicas. Está nos desenhos animados. Está nos anúncios. Está em tudo. Agora é a questão da Ecoverde. Ecoverde, CO2, CO2, CO2. Cuidado com o CO2. Eu vou dizer isto aqui, que é lá saber. Epá... É tanga, é tanga. Ai, o seu padre está louco. Júlio de Matos, rápido, rápido. A influência que nós temos, o CO2 é um gás, e depois, infelizmente, a maior parte das pessoas engole isto e não estuda. Estuda! Vais ver se eu não tenho razão. O CO2 tem efeito de estufa? Tem, mas é um dos gases que tem menos efeito de estufa. Depois, o CO2 é 0, qualquer coisa da atmosfera. Não é quase nada. E depois, a percentagem que nós temos do CO2 produzido não é quase nada também. Portanto, é estar a inventar um problema onde não existe. Mas o clima está a mudar. O clima está sempre a mudar no planeta Terra. Na Idade Média teve calor. E não havia autocarros da Carris. Não é? Na Idade Média teve calor, muito calor. A gente agora vê nos gelos da não sei de onde, na Antártida, e aparecem lá árvores por baixo, o que é que isso significa? Que há muito tempo teve mais calor. Portanto, o clima está sempre a mudar, sempre. O nosso impacto no clima é ínfimo. Esta é a verdade. E quem diz isto são bons cientistas, não sou eu. Não quero que acreditem em mim. Estudem. Bons cientistas dizem que o nosso impacto no clima é ínfimo. Não, o Sr. Padre mas está a dizer que a gente pode poluir, etc. Eu não sou a favor de estragar as coisas. Não, obviamente que não. A gente não deve estragar, não deve poluir os rios. É óbvio. Agora, achar que ter um carro elétrico vai salvar o planeta é tanga, é mentira. Não vai salvar o planeta. O clima depende imenso de fatores que a gente não controla. De todos, não é? A começar pelo Sol. O Sol também tem etapas, às vezes está mais ativo, às vezes está menos ativo. Isso afeta imenso o clima da Terra. Imenso. Imenso, imenso. E outras coisas, sei lá, se explodir um vulcão grande, há os chamados supervulcões, fica inverno durante 3 anos no planeta Terra. Porquê? Porque cria uma onda de fumo que não deixa entrar o sol, morre a vegetação, fica frio, gelo. Um vulcão. Um vulcão. Portanto... Então, no fundo, eu estudei gestão de empresas, isto no fundo é marketing. Estão-te a querer vender alguma coisa. Não é? Cuidado, cuidado. Mas usam muito, como digo, a estratégia de que nós é que é a culpa. A culpa é a humanidade. Nós é que estamos a mais. A Mãe Terra, coitadinha, está triste e está a chorar muito, e nós temos que tentar ajudá-la. Não é? É tanga. Cuidado, cuidado. Já não sei porque é que vi... isto era por causa da teologia da libertação. Pronto, mas isto no fundo penso que é importante, são temas importantes, vale a pena refletir sobre eles com calma e estudar. Eu sei que hoje em dia a vida é muito acelerada, ninguém tem tempo, mas há muita coisa disponível, ainda há alguma liberdade na internet. A internet foi uma grande coisa, é verdade que pode ser mal usada, mas permitiu ter acesso a muita informação e a informação de qualidade. Só que, às vezes, falta-nos o critério. Como é que eu sei qual é o melhor, sei lá, especialista em climatologia da Europa? Quem é? O nome? Não sei. Se eu souber, meto no YouTube e vejo os vídeos dele. Porquê? Porque ele é o professor catedrático de Paris que recebeu o Prémio Nobel e publicou isto. Mas se eu descobrir, eu posso ter acesso a isso sem fazer um curso e sem pagar €1. Não é? E isto é uma grande coisa no mundo em que vivemos. Só que às vezes nós não temos tempo nem paciência para ir à pesca e aprender. Mas consegue-se aprender muita coisa. No fundo, o primeiro passo é ser humilde, é falar com alguém que saiba mais que nós e dizer, olha, sobre este tema, quem é que eu devo ler? Quem é que é a pessoa certa? Estuda isto, ou estuda aquilo. Não é? E pronto. E assim, como digo, conseguimos ter critério para depois distinguir o trigo do joio.